A economia brasileira está passando por um desafio gigantesco, e isso é apenas uma realidade e não uma novidade. Temos presenciado uma onda contínua de problemas atingindo principalmente setores variados, mas dentre eles, o automotivo tem sido alvo de golpes pesados. Lá em 2021, a Ford, após um século marcando seu território aqui no Brasil, anunciou a sua retirada, algo que nós já falamos aqui no canal. Foi uma decisão que sacudiu todo o país. A montadora norte-americana explicou que estava encerrando operações em vários locais, concentrando-se apenas na América do Norte, Canadá e Estados Unidos. A decisão da Ford de focar nos Estados Unidos e também no Canadá, vendendo veículos de alto valor, em especial as suas picapes, gerou vários murmurinhos de alívio entre os brasileiros. Acreditávamos que a decisão não refletia na situação do nosso país, mas em uma escolha estratégica da empresa americana. Porém, não foi bem assim. 2023 nos trouxe um desafio e tanto. Diversas montadoras, incluindo o grupo Stellantis, proprietária da Fiat, Hyundai, Volkswagen, Jeep e Toyota, paralisaram suas produções devido à drástica queda nas vendas de carros novos. As consequências se espalharam como fogo, com férias coletivas sendo decretadas e temidos planos de demissão voluntárias que começaram a surgir. Um alarme foi acionado para aqueles que estavam na luta na indústria automobilística. A pausa na produção e o acúmulo de veículos novos é um grande movimento de mercado e nos faz questionar. O mercado automotivo brasileiro está realmente em tal estado de decadência? O que está por trás de todos esses problemas que ficam amedrontando a nossa economia? E em especial, o setor de bens duráveis. Então, prepare-se para uma jornada emocionante pelos desafios da economia brasileira. Há tempos, o país tem caminhado na corda bamba, mas após a pandemia, a situação se agravou consideravelmente. E aqui estamos nós, prontos para entender detalhe por detalhe desse grande problema geral. A injeção de dinheiro na economia através do auxílio resultou em um superaquecimento econômico. Como consequência, ocorreu uma escassez de bens e também de serviços. Para exemplificar isso, como eu sempre trago aqui no canal, observem as evoluções dos preços dos automóveis. Um exemplo claro, a Fiat Toro, antes vendida a partir de R$100 mil, hoje parte de impressionantes R$150 mil e pode alcançar a casas dos R$200 mil se você optar pela versão top de linha. E eu te pergunto, quem diria que isso poderia acontecer? E essa escalada de preços não afetou apenas os veículos novos, seminovos e usados também sentiram o impacto desse fenômeno. Hoje, por exemplo, até um Celta, carro popular, está sendo comercializado por quase R$30 mil. Eu nem diria que isso é incrível, porque para mim parece loucura, não é mesmo? Outro aspecto que também se passou um pouco a situação foi o caos na cadeia de suprimentos globais. Se você não entendeu muito bem, mesmo com muitos modelos produzidos aqui, a maioria das peças são importadas. Com diversos portos fechados, principalmente na China, as montadoras se desesperaram com um gargalo na produção, além de enfrentar a inflação que estava acontecendo em todo o mundo e uma demanda artificialmente elevada, porque nem todo mundo era rico, mas pessoas estavam com dinheiro na mão como forma de ajuda. Houve uma escassez de insumos. Isso se torna um ciclo vicioso. Cada vez mais as pessoas querem, cada vez mais elas possuem uma certa quantidade de dinheiro e cada vez menos temos os produtos disponíveis para elas. Lembre-se da lei da oferta e da demanda. Muita gente querendo comprar carros e menos carros disponíveis resultam naquela matemática clássica, os preços lá nas alturas. Mas vivemos em uma era pós-pandemia. As cadeias produtivas se normalizaram, assim como a demanda também. Porém, os preços não caíram.
E aí vem aquela revolta que eu sempre comento com vocês: até quando? E será que um dia os preços no Brasil voltarão a ser o que eram antes de 2020? Pior ainda, os juros aumentaram absurdamente, tornando o valor de um carro astronômico caso o consumidor opte por ter que parcelar. Às vezes nem é uma opção, e sim uma necessidade. E eu sempre falo, isso é uma injustiça com o povo brasileiro. Este foi o cenário até o segundo semestre de 2022. Porém, já no início de 2023, o movimento começou a inverter, com menos compradores dispostos a pagar altos valores, que ninguém aqui é besta. Os carros novos começaram a encalhar nas concessionárias, como eu já falei num vídeo aqui do canal sobre os pátios lotados, e logo as notícias de paralisações nas fábricas começaram a surgir mais uma vez. A questão é que não vemos perspectivas de melhora a curto prazo. Isso traz um grande ponto de interrogação sobre o futuro da indústria automotiva brasileira. Mas a pergunta é clara: será que é o fim? Em um vídeo passado eu falo sobre um pequeno ajuste, ou talvez chamamos de incentivos fiscais, que o governo brasileiro decidiu dar em 2023 para as pessoas que queriam comprar carros populares ou carros até 120 mil reais. Mas em um outro vídeo eu já explico que as coisas não aconteceram tão bem assim. Vale mencionar que as montadoras também possuem a sua parcela de responsabilidade. Após a escassez que aconteceu no ano de 2020 e de 2021, elas perceberam que é mais lucrativo vender um número pequeno de carros por valores mais elevados. Ou seja, é muito melhor você vender menos quantidade, cobrando mais, do que vender muito mais carro com um preço menor. Uma acusação frequente é que as empresas do setor estão criando uma escassez artificial. Elas estariam intencionalmente produzindo menos carros para manter os preços nas alturas. As paralisações seriam apenas uma fase dessa nova estratégia. Então, mergulhamos no mistério. Será que estamos enfrentando um cenário manipulado? Uma crise sem precedentes? Vamos continuar aqui no vídeo que eu vou te explicar tudo. Prepare-se inclusive para um passeio eletrizante pelo dinâmico e desafiador universo do mercado automotivo brasileiro, pois há um fator que não pode ser ignorado: vender carros populares não é mais lucrativo. A indústria tem se preocupado e tem também procurado focar em veículos que ultrapassam a casa dos 100 mil reais. Prova disso são as tendências dos SUVs. Em sua maioria, eles compartilham a mesma plataforma de carros menores. Quando eu digo menores, tem SUV compacto utilizando a mesma plataforma de carro hatch, o que reduz a diferença no custo da produção. Porém, esses veículos são vendidos em preços muito mais altos do que os hatches. Considere o belo exemplo o Fiat Pulse, que usa a mesma base do Fiat Argo, mas é vendido a um valor bem mais alto. E se o público está comprando menos e as montadoras lucrando mais, o espaço para carros de entrada tende a diminuir cada vez mais. E não estou falando aqui do carro popular tradicional, que há muito tempo já deixou de existir. Hoje, os modelos mais acessíveis no Brasil ultrapassam a casa dos 70 mil reais, mesmo que sejam extremamente básicos. Olhe, por exemplo, um Kwid e o novo Volkswagen Polo. Esses são os valores sem financiamento, pois nós sabemos, e eu também já falei, que no Brasil, se você optar por uma modalidade diferente de pagamento, você acabará pagando quase o dobro de um único carro. Então, com tantos desafios, existe algum tipo de esperança para o mercado automotivo brasileiro? E o trabalhador que não pode desembolsar quase 100 mil reais por um carro de entrada, como ele fica? Eu vou ser honesto, os desafios são enormes. O país inteiro vive um momento conturbado e o setor automotivo não poderia ser uma exceção. Porém, uma luz no fim do túnel pode ser uma leve queda na taxa de juros, tornando os financiamentos menos onerosos para nós, mas o efeito deve ser de tipo limitado.
o que nos leva a outra alternativa, o retorno do carro popular. Com as vendas caindo e os carros encalhados, parece não haver outra saída. O Brasil, que não teve ganho real de produtividade nos últimos 40 anos, precisa urgentemente de uma mudança. Mesmo assim, com seus 200 milhões de habitantes, as montadoras sempre estão interessadas em fazer negócios aqui porque o público é gigantesco. Portanto, é hora de retornar com carro popular. Modelos como Gol, Fiat Uno, entre outros, já são conhecidos e ainda hoje são muito valorizados no mercado de usados, especialmente a leva de 2013. São carros com 10 anos de idade que ainda têm o seu valor no mercado. Isso prova que existe sim uma demanda por esse tipo de veículo, que recentemente o Polo ganhou uma versão mais simplificada, tornando-se o carro de entrada da Volkswagen no Brasil e substituindo de vez o Gol, como eu já disse também no canal. É provável que outras montadoras sigam a mesma estratégia, apostando em modelos mais básicos com menos acessórios para reduzir o preço final. Se essa estratégia funcionará, só o tempo vai dizer. Mas uma coisa é certa, a situação atual não pode continuar, pois prejudica tanto o consumidor quanto também as montadoras, além de deixar os trabalhadores sempre à beira de um penhasco. A triste realidade é que o tal carro popular não vem equipado com muita tecnologia embarcada. E aí sempre fica aquela pergunta: você acha que é uma solução viável carros mais baratos, bem pelados, sem opcionais? Me diz aqui nos comentários e também já dá uma olhada no que os outros inscritos estão falando. E quanto aos preços, eles estão justos? Compartilha com um amigo, também não esquece de compartilhar no WhatsApp. E se você ficou curioso sobre essa estratégia de vender carros mais caros e em menos número, eu posso te dizer que a Ford, com a sua saída no Brasil, parece ter feito uma grande jogada. Se eu te falar, a empresa saiu do Brasil como uma empresa que devia, para uma empresa que começou a lucrar mais de $1 bilhão. Ficou curioso sobre essa estratégia e quer entender como a Ford fez tudo isso? Então acesse esse vídeo que está passando agora na sua tela, porque nele eu fiz uma análise completa sobre a estratégia da Ford e como ela conseguiu ganhar tanto dinheiro. Deixa seu like, não se esquece de se inscrever no canal e já ativa as notificações, porque eu posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.